O livro O Peregrino, originalmente The Pilgrim's Progress, de John Bunyan, é uma alegoria cristã publicada pela primeira vez em 1678. Ele é considerado um dos textos mais influentes da literatura inglesa e um marco na literatura religiosa. A história acompanha a jornada espiritual do protagonista cristão, desde sua vida em um estado de pecado até sua salvação e entrada na cidade celestial. As principais ideias do livro podem ser resumidas da seguinte forma: a jornada da vida cristã como peregrinação. O livro retrata a vida cristã como um caminho repleto de desafios e escolhas morais, simbolizado pela viagem de cristão. A jornada reflete a luta interna e externa de um fiel em busca da salvação. A carga do pecado. No início da história, cristão carrega um fardo pesado, que simboliza a culpa e o pecado. Ele é liberto desse peso ao chegar à cruz, o que representa a redenção oferecida por Cristo. A importância da fé e da graça. A salvação de cristão é alcançada não por seus próprios esforços, mas pela fé e pela graça divina. A narrativa enfatiza que a confiança em Deus é essencial para superar as provações. As tentações e perigos do mundo. Ao longo de sua jornada, cristão enfrenta desafios como o pântano do desespero, a feira da vaidade e o castelo da dúvida, que simbolizam os pecados e as distrações que podem afastar o cristão de sua fé. A comunidade dos fiéis. Cristão é ajudado por outros personagens, como o fiel e esperançoso, que o encorajam e compartilham da mesma busca pela cidade celestial. Isso reflete a importância da comunhão entre os cristãos. O destino final, a cidade celestial. A meta da jornada de cristão é alcançar a cidade celestial, que representa o céu. Esse destino simboliza a recompensa eterna prometida àqueles que permanecem firmes na fé. O livro utiliza uma linguagem simples, mas rica em símbolos, o que permite que suas lições espirituais sejam acessíveis a diferentes públicos. É uma obra profundamente moral e espiritual, que reflete as crenças puritanas de Bunyan e sua visão do caminho da salvação. No livro Peregrino, de John Bunyan, a jornada da vida cristã como peregrinação é o tema central e serve como a estrutura narrativa e simbólica da obra. A ideia de que a vida cristã é uma caminhada em direção à salvação permeia cada capítulo e evento, refletindo as crenças teológicas do autor sobre a relação do fiel com Deus e o mundo. A metáfora da peregrinação. A viagem de cristão começa em sua cidade natal, a cidade da destruição, representando o mundo terreno e corrupto onde ele vive sob o peso de seus pecados. Ao ler um livro, a Bíblia, ele descobre que está condenado a menos que busque a salvação. Assim, ele abandona sua vida antiga e embarca em uma jornada rumo à cidade celestial, um símbolo do céu e da união final com Deus. Essa peregrinação é mais do que uma simples viagem física. Ela é uma jornada espiritual e moral que reflete o progresso da alma humana, desde o arrependimento até a redenção. O caminho estreito que cristão percorre simboliza a dificuldade e a exclusividade do caminho cristão, conforme descrito na Bíblia. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Os estágios da jornada. A jornada é composta de vários estágios, cada um representando aspectos diferentes da vida cristã e os desafios que os fiéis enfrentam. A partida da cidade da destruição representa o momento em que o cristão decide deixar para trás sua vida de pecado e buscar a salvação. Este ato inicial de fé é crucial e marca o início de sua peregrinação. Uma das primeiras dificuldades encontradas por cristão, simbolizando as dúvidas, medos e angústias que frequentemente atacam os cristãos no início de sua caminhada. A porta estreita e a casa do intérprete. A porta estreita simboliza o ponto de entrada na vida cristã. Na casa do intérprete, cristão recebe instruções e visões que fortalecem sua fé, representando o aprendizado e a catequese na jornada de fé. A cruz e a liberação do fardo. Neste ponto, cristão é libertado do peso do pecado, simbolizando a redenção por meio do sacrifício de Cristo. Os montes e os vales, a jornada alterna entre momentos de exaltação espiritual, como a Casa do Belo, e provas severas, como o Vale da Sombra da Morte, simbolizando as experiências de altos e baixos na vida cristã. A Feira da Vaidade, uma parada importante, onde cristão enfrenta as tentações e os valores mundanos. Este local simboliza a constante luta entre a vida terrena e a busca pela santidade. O Rio da Morte e a chegada à cidade celestial. O rio representa a morte,
que todo cristão deve atravessar antes de alcançar a recompensa eterna. A cidade celestial é o objetivo final, simbolizando o céu e a comunhão com Deus. As lições da peregrinação. A jornada de cristão ensina que a vida cristã não é fácil, mas é recompensadora. A caminhada exige renúncia ao pecado, perseverança nas adversidades e confiança inabalável em Deus. Os desafios ao longo do caminho simbolizam as tentações, provações e dúvidas que os cristãos enfrentam diariamente. Contudo, o progresso é possível por meio da graça divina e da comunidade de fé, que oferece apoio e encorajamento. Além disso, o caráter da peregrinação reforça a ideia de que a vida cristã é dinâmica. Não é um estado fixo, mas uma progressão constante em direção a um objetivo final. Essa metáfora é poderosa porque transforma cada momento da jornada em um aprendizado espiritual e moral, mostrando que a salvação não é apenas um destino, mas também o caminho percorrido. No livro O Peregrino, de John Bunyan, a carga do pecado é um dos elementos mais significativos e simbólicos da narrativa. Esse conceito reflete as crenças teológicas puritanas de Bunyan, em que o pecado é visto como um peso insuportável que separa o ser humano de Deus e impede a salvação, a menos que seja removido pela graça divina. A carga é representada literalmente como um fardo físico que o protagonista, cristão, carrega em suas costas durante a primeira parte de sua jornada. A representação da carga do pecado. A carga que cristão carrega simboliza a culpa, a vergonha e a consciência do pecado. Ela é descrita como algo que o oprime, tornando cada passo mais difícil e demonstrando o impacto espiritual e emocional do pecado na vida do indivíduo. Esse fardo não é apenas uma consequência das ações de cristão, mas também uma herança universal, refletindo a ideia do pecado original, que afeta toda a humanidade. Cristão torna-se consciente de sua carga ao ler um livro, que é claramente uma referência à Bíblia. Esse momento reflete a importância da Escritura como um meio de revelação e convicção do pecado. Ao compreender a gravidade de sua situação, cristão sente uma urgência em buscar alívio, iniciando sua jornada em direção à salvação. A carga como separação de Deus. Para Bunyan, a carga do pecado não é apenas um peso emocional ou psicológico, mas uma barreira espiritual que separa o ser humano de Deus. Essa separação é ilustrada no estado inicial de cristão, que vive na cidade da destruição. Essa cidade simboliza um mundo mergulhado no pecado, onde os habitantes estão condenados à ruína por sua incapacidade de se libertar desse fardo por conta própria. A percepção de cristão de sua carga é intensificada por sua consciência da ira divina e da condenação eterna que espera aqueles que não se arrependem. Essa ideia reflete a teologia puritana, que enfatiza a total depravação humana e a necessidade absoluta da graça de Deus para a salvação. A liberação da carga. A libertação de cristão de sua carga ocorre em um momento crucial da narrativa, quando ele chega à cruz. Ao contemplar a cruz, o fardo se desprende de suas costas e rola para dentro de um sepulcro, desaparecendo para sempre. Este momento é altamente simbólico e encapsula a mensagem central de Bunyan sobre a redenção. 1. A cruz como centro da salvação. A cruz é o único meio pelo qual a carga do pecado pode ser removida. Isso reflete a crença cristã de que a morte e ressurreição de Cristo são a base da salvação. 2. A graça divina como o agente da libertação. O cristão não faz nada para remover sua carga, ela cai por si só quando ele se volta para a cruz. Isso reforça a ideia de que a salvação é um ato da graça de Deus, não algo que pode ser conquistado por esforços humanos. 3. A paz e a liberdade após a libertação. Após ser libertado, o cristão experimenta alívio, alegria e renovação espiritual. Isso simboliza a transformação que ocorre na vida de um cristão quando ele é perdoado por Deus. Reflexão teológica de Bunyan. Do ponto de vista de Bunyan, a carga do pecado e sua remoção são centrais para a experiência cristã. Ele apresenta o pecado como um problema universal, que afeta a todos, e enfatiza que apenas por meio de Cristo é possível encontrar alívio e reconciliação com Deus. Além disso, Bunyan utiliza a carga para ilustrar a importância do arrependimento e da fé. Cristão só começa sua jornada quando reconhece seu estado pecaminoso e entende sua necessidade de um Salvador. Assim, o fardo do pecado não é apenas um símbolo de condenação, mas também um catalisador para a transformação espiritual. Lições práticas para o leitor.
A maneira como Bunyan desenvolve o conceito da carga do pecado busca falar diretamente ao leitor, especialmente aqueles que, como cristão, sentem o peso de sua própria culpa. Ele os encoraja a buscar a cruz como única solução, destacando que a graça de Deus é suficiente para redimir até mesmo os mais pesados pecadores. O simbolismo da carga serve como um lembrete da gravidade do pecado, mas também do poder libertador da redenção. No livro O Peregrino, de John Bunyan, a fé e a graça ocupam um lugar central na narrativa, refletindo as profundas convicções teológicas do autor, enraizadas na tradição puritana. Para Bunyan, a fé é a resposta humana à revelação divina, enquanto a graça é o favor imerecido de Deus que torna a salvação possível. Essas duas forças trabalham juntas ao longo da jornada de cristão, sendo indispensáveis para a sua superação dos desafios e para a conquista de seu destino final na cidade celestial. A fé como base da jornada cristã, Bunyan retrata a fé como elemento essencial que guia cristão em sua peregrinação. Desde o início de sua jornada, a fé é o que permite a cristão confiar nas promessas do livro que ele lê, a Bíblia, e abandonar a cidade da destruição, mesmo enfrentando a incompreensão e zombaria de seus vizinhos e familiares. Para Bunyan, a fé é uma convicção profunda em coisas que não são visíveis, mas que são garantidas por Deus, conforme ensinado na Bíblia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé de cristão é continuamente testada ao longo do caminho. Ele encontra obstáculos como o pântano do desespero, o castelo da dúvida e os argumentos sedutores de personagens como o Senhor Flexível e Senhor Sábio, segundo o mundo. Nessas situações, a fé é o que o mantém no caminho estreito, ajudando-o a resistir às tentações e a superar as dificuldades. A caminhada de cristão demonstra que a fé não é estática, mas um exercício constante de confiança em Deus, especialmente em momentos de incerteza e sofrimento. A graça como fonte da salvação. No pensamento de Bunyan, a graça é o fundamento absoluto da salvação. O cristão não consegue libertar-se de sua carga de pecado por suas próprias forças. Ele depende inteiramente da graça divina para alcançar a redenção. A cena em que sua carga cai ao pé da cruz é uma representação poderosa desse conceito. A libertação ocorre sem qualquer esforço humano, mostrando que a graça é um dom gratuito de Deus, não algo que pode ser merecido ou conquistado. Além disso, a graça é o que sustenta cristão em sua jornada. Personagens como Evangelista, que lhe dá orientações, e Boa Vontade, que abre a porta estreita, representam agentes da graça que Deus coloca no caminho do fiel para ajudá-lo em sua peregrinação. Esses encontros ilustram que a graça não apenas inicia o processo de salvação, mas também o sustenta até o fim. A relação entre fé e graça. Bunyan mostra que fé e graça são inseparáveis na vida cristã. A fé é a resposta do indivíduo à graça de Deus. É por meio da fé que o cristão aceita a salvação oferecida pela graça. No entanto, até mesmo a capacidade de ter fé é vista como um presente da graça divina. Cristão não poderia iniciar ou continuar sua jornada sem o auxílio contínuo de Deus. Essa relação é especialmente evidente nos momentos de maior dificuldade. Por exemplo, no Vale da Sombra da Morte, cristão caminha por um caminho estreito entre um pântano e um precipício, simbolizando o perigo espiritual e as tentações do mundo. Sua fé o mantém firme, mas é a graça de Deus que ilumina o caminho e o protege dos ataques do inimigo. Reflexão teológica de Bunyan. Bunyan utiliza a história de cristão para transmitir uma mensagem teológica clara. A salvação é exclusivamente obra de Deus, mas ela exige uma resposta ativa de fé por parte do ser humano. Ele rejeita qualquer ideia de que boas obras ou esforços humanos possam contribuir para a salvação. Em vez disso, enfatiza que a salvação é um dom imerecido, acessível apenas por meio da fé em Cristo. No entanto, Bunyan também destaca que a fé verdadeira manifesta-se em ações. Cristão não apenas acredita, mas age de acordo com sua fé, abandonando a cidade da destruição, enfrentando perigos e perseverando até o fim. Assim, a fé não é meramente intelectual, mas transforma a vida do indivíduo e orienta suas escolhas. Lições. No livro O Peregrino, John Bunyan aborda as tentações e os perigos do mundo como obstáculos constantes no caminho de um cristão em busca da salvação.
Esses perigos não são apenas externos, mas também internos, refletindo os desafios espirituais, morais e emocionais que surgem durante a vida cristã. Bunyan apresenta essas tentações e perigos de maneira alegórica, dando-lhes formas concretas e simbólicas para ilustrar como o mundo, a carne e o diabo conspiram para desviar os fiéis de seu objetivo final, a cidade celestial. A visão de Bunyan sobre o mundo como campo de provação. Para Bunyan, o mundo é um lugar de testes e seduções que ameaçam afastar o cristão de Deus. Ele acredita que a vida terrena está repleta de armadilhas que apelam para os desejos humanos, como o orgulho, a ganância, o medo e a busca por prazeres transitórios. Essas tentações não apenas desafiam a fé, mas também revelam a fraqueza da natureza humana e a necessidade da graça divina para resistir. Bunyan também destaca que esses perigos são inevitáveis na jornada cristã. O fiel não pode evitá-los, mas deve enfrentá-los com fé e perseverança, contando com a ajuda de Deus para superá-los. A narrativa de O Peregrino estrutura esses desafios como episódios distintos, cada um representando uma lição espiritual. Exemplos das tentações e perigos no livro Bunyan utiliza personagens, lugares e eventos para simbolizar as várias formas de tentações e perigos. Alguns exemplos marcantes incluem o pântano do desespero. Logo no início de sua jornada, Cristão cai no pântano do desespero, um lugar que simboliza os sentimentos de dúvida, desânimo e medo que podem paralisar o cristão. Este episódio demonstra como a consciência do pecado e da própria inadequação pode levar à desesperança, uma condição que Bunyan vê como um dos maiores perigos para a fé. A Feira da Vaidade é uma das cenas mais emblemáticas do livro. Ela representa o mundo materialista e seus prazeres fúteis, onde os valores espirituais são desprezados. Cristão e seu companheiro fiel enfrentam hostilidade e perseguição na feira, porque se recusam a participar de suas atividades pecaminosas. Bunyan utiliza este episódio para mostrar como os cristãos são chamados a resistir às pressões do conformismo e a rejeitar os valores mundanos que entram em conflito com sua fé. O Castelo da Dúvida. No Castelo da Dúvida, Cristão e Esperançoso são capturados pelo gigante Desespero, que os aprisiona e os ameaça. Este episódio simboliza os perigos do desespero espiritual e da falta de confiança em Deus. Bunyan destaca que a saída para esse estado está na fé e na lembrança das promessas divinas, representadas pela chave chamada promessa, que abre as portas do castelo. O Vale da Sombra da Morte. Esse lugar representa o medo extremo e a tentação de abandonar a fé em meio a dificuldades esmagadoras. Cristão atravessa esse vale enfrentando perigos invisíveis e ameaças constantes, mas persevera com a ajuda da graça divina, mostrando que a caminhada cristã requer coragem e confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Personagens como o Senhor Sábio, Segundo o Mundo e Flexível. Esses personagens simbolizam conselhos enganosos e filosofias terrenas que tentam desviar Cristão de seu caminho. Senhor Sábio Segundo o Mundo, por exemplo, tenta persuadi-lo a buscar alívio para sua carga por meios humanos e mundanos, em vez de confiar em Deus. Esses encontros ilustram como as tentações podem se apresentar de forma atraente, mas levam à destruição espiritual. Reflexão teológica de Bunyan. Para Bunyan, as tentações e perigos do mundo não são apenas armadilhas a serem evitadas, mas também oportunidades de crescimento espiritual. Ele acredita que cada desafio enfrentado e superado fortalece a fé e a confiança do cristão em Deus. Assim, essas provações servem como um teste da autenticidade da fé e como um meio de purificação espiritual. Além disso, Bunyan enfatiza que nenhum cristão pode superar esses perigos sozinho. A graça de Deus é essencial, assim como o apoio de outros fiéis, como exemplificado por companheiros de viagem como Fiel e Esperançoso. A comunhão cristã é apresentada como uma ferramenta indispensável para resistir às tentações. Lições práticas para o leitor. Ao descrever as tentações e perigos do mundo, Bunyan oferece lições valiosas para os leitores. Reconhecer os perigos. Ele alerta para as várias formas que as tentações podem assumir, incentivando os cristãos a estarem atentos e vigilantes. Permanecer firme na fé. O livro encoraja os fiéis a resistirem às pressões externas e às dúvidas internas, lembrando que Deus é fiel e proverá os meios para superar as provações. Buscar ajuda divina e comunitária. Bunyan reforça a necessidade de confiar em Deus e de buscar apoio na comunidade de fé para enfrentar os desafios. Conclusão.
As tentações e perigos do mundo, na visão de Bunyan, são elementos inevitáveis e necessários na jornada cristã. Eles representam as forças que tentam afastar os fiéis de Deus, mas também servem como oportunidades para fortalecer a fé e demonstrar a suficiência da graça divina. O Peregrino oferece uma poderosa alegoria dessas lutas, mostrando que, embora o caminho seja difícil, é possível perseverar e alcançar a cidade celestial por meio da confiança em Deus e da resistência às seduções do mundo. No livro O Peregrino, de John Bunyan, a ideia da comunidade dos fiéis ocupa um papel importante na jornada de cristão rumo à cidade celestial. Embora a salvação seja individual, Bunyan enfatiza que a vida cristã não é vivida isoladamente. A comunidade dos fiéis oferece apoio, encorajamento e orientação ao longo do caminho estreito, ajudando a superar desafios e a resistir às tentações do mundo. Essa comunidade é composta tanto por personagens que cristão encontra durante sua peregrinação, quanto pela igreja, representada simbolicamente ao longo da narrativa. A necessidade da comunidade na vida cristã, Bunyan, em sua teologia puritana, entende a comunidade dos fiéis como uma expressão prática da graça de Deus. Ele reconhece que, embora cada indivíduo deva responder pessoalmente ao chamado de Deus, é na comunhão com outros crentes que a fé é fortalecida e sustentada. A jornada cristã é cheia de dificuldades e perigos, como dúvida, desespero e perseguição, e é na companhia de outros peregrinos que essas provações podem ser enfrentadas de maneira mais eficaz. A ideia de uma comunidade dos fiéis também reflete a visão de Bunyan sobre a igreja como um corpo espiritual. Ele acredita que os cristãos têm uma responsabilidade mútua de cuidar uns dos outros, exortar-se mutuamente e carregar os fardos uns dos outros, conforme ensinado nas Escrituras. Exemplos de companheirismo em O Peregrino. A jornada de cristão é marcada por encontros com outros peregrinos que simbolizam diferentes aspectos da comunidade cristã. Esses personagens desempenham papéis significativos na vida de cristão, mostrando como a comunhão entre os fiéis pode ser uma fonte de força e encorajamento. Evangelista. Evangelista é uma figura-chave que orienta cristão no início de sua jornada. Ele simboliza os líderes espirituais que apontam o caminho para Cristo e fornecem orientação baseada na palavra de Deus. Evangelista aparece em momentos cruciais para corrigir e encorajar cristão, demonstrando o papel da liderança espiritual na comunidade dos fiéis. Boa vontade. Boa vontade, que ajuda cristão a passar pela porta estreita, representa a acolhida e o apoio que a comunidade cristã oferece aos novos crentes. Ele simboliza a hospitalidade e o encorajamento que ajudam os fiéis a iniciar sua jornada espiritual. Fiel. Fiel é um companheiro de viagem que cristão encontra durante sua jornada. Ele representa um verdadeiro amigo espiritual que compartilha as mesmas lutas e alegrias da vida cristã. Fiel fortalece cristão com suas palavras e testemunho, e sua morte como mártir na feira da vaidade serve como um poderoso exemplo de perseverança até o fim. Esperançoso. Esperançoso é outro companheiro importante que se junta a cristão após a morte de Fiel. Ele simboliza a virtude da esperança e é um exemplo de como os crentes podem se encorajar mutuamente. Durante os momentos mais difíceis, como o tempo passado no Castelo da Dúvida, Esperançoso oferece palavras de conforto e reafirma as promessas de Deus, ajudando o cristão a perseverar. A igreja como símbolo da comunidade dos fiéis. Bunyan também apresenta a igreja como um refúgio e uma fonte de renovação espiritual. A casa do intérprete, por exemplo, é um lugar onde cristão aprende lições espirituais importantes que o equipam para enfrentar os desafios futuros. Da mesma forma, a colina do Calvário e os pastores nas montanhas deleitosas representam momentos em que a comunidade dos fiéis oferece orientação e sustento espiritual. Reflexão teológica de Bunyan. Para Bunyan, a comunidade dos fiéis é uma manifestação prática da graça de Deus. Ele vê a comunhão cristã como um meio pelo qual Deus sustenta os crentes em sua caminhada espiritual. A interação com outros peregrinos e com a igreja local não apenas fortalece a fé, mas também fornece uma oportunidade para o crescimento em virtudes cristãs como paciência, humildade e amor. Além disso, Bunyan destaca que a verdadeira comunidade cristã é unida por sua fidelidade às Escrituras e seu compromisso com o caminho estreito que leva à salvação. A falsa comunhão, simbolizada por personagens como Senhor Flexível e Senhor Presunção,
Oferece uma advertência contra as associações que desviam o cristão de sua jornada. Lições práticas para o leitor. Bunyan oferece várias lições sobre a importância da comunidade dos fiéis. Apoio mútuo. Ele encoraja os cristãos a buscarem apoio uns nos outros, especialmente em tempos de dificuldade e dúvida. Exortação e correção. A comunidade é um lugar onde os fiéis podem ser corrigidos e encorajados a permanecer no caminho certo. Inspiração mútua. O testemunho de outros crentes, como o martírio de Fiel, serve como uma inspiração poderosa para perseverar na fé. Hospitalidade e acolhimento. Bunyan ressalta a importância de acolher novos crentes e ajudá-los a crescer em sua fé. Conclusão. A comunidade dos fiéis, na visão de Bunyan, é indispensável para a vida cristã. Ela oferece apoio, orientação e encorajamento em meio às dificuldades da jornada espiritual. O peregrino ilustra como a comunhão cristã é uma expressão da graça de Deus, que equipa os fiéis para perseverar até o fim e alcançar a cidade celestial. Para Bunyan, a vida cristã não é apenas uma caminhada individual, mas uma jornada compartilhada, na qual os crentes ajudam uns aos outros a crescer na fé e a resistir aos desafios do mundo. No livro O Peregrino, de John Bunyan, a cidade celestial é o destino final e objetivo supremo da jornada de cristão, representando a salvação e a comunhão eterna com Deus. Para Bunyan, a cidade celestial é mais do que um lugar, é a culminação da vida cristã, onde a alma finalmente encontra paz, plenitude e recompensa por sua fidelidade. Esse destino final reflete as crenças teológicas de Bunyan, profundamente enraizadas na tradição puritana, que enfatiza a peregrinação da vida terrena como preparação para a eternidade. A cidade celestial como símbolo do céu. A cidade celestial é uma alegoria do céu cristão, descrito nas Escrituras como um lugar de bem-aventurança eterna na presença de Deus. Bunyan a apresenta como um lugar de perfeição, onde não há mais dor, pecado ou sofrimento, e onde os fiéis desfrutam da comunhão plena com Deus. É o oposto da cidade da destruição, que simboliza o mundo condenado pelo pecado e destinado à perdição. A descrição da cidade celestial no final da narrativa reflete imagens bíblicas, especialmente as encontradas no livro do Apocalipse, que descreve a Nova Jerusalém como uma cidade resplandecente, cheia de glória e luz. Essa visão oferece esperança e consolo aos cristãos que enfrentam dificuldades na vida terrena, lembrando-os de que o sofrimento é temporário e que uma recompensa eterna os aguarda. A jornada como preparação para a cidade celestial. Para Bunyan, a jornada de cristão é uma metáfora para a vida cristã, que é essencialmente uma peregrinação rumo à cidade celestial. A narrativa destaca que alcançar esse destino exige perseverança, fé e dependência da graça divina. A entrada na cidade celestial não é garantida pelas obras humanas, mas pela fidelidade em seguir o caminho estreito e em confiar nas promessas de Deus. Os muitos desafios e tentações que cristão enfrenta ao longo do caminho servem para purificá-lo e prepará-lo para a glória celestial. Cada obstáculo superado e cada lição aprendida o tornam mais apto a habitar na presença de Deus. Bunyan enfatiza que a cidade celestial é um lugar de pureza e santidade, e apenas aqueles que foram transformados pela graça divina podem entrar. A travessia do Rio da Morte. A passagem final de cristão para a cidade celestial é marcada pela travessia do Rio da Morte, que simboliza o momento da morte física. Bunyan descreve esse momento como uma prova final de fé, pois cristão enfrenta medo e dúvidas enquanto atravessa o rio. No entanto, esperançoso, seu companheiro de viagem o encoraja a lembrar-se das promessas de Deus, e cristão finalmente encontra paz ao confiar na fidelidade divina. A travessia do rio destaca a visão de Bunyan de que a morte é um momento de transição para o cristão, não um fim definitivo. Embora seja uma experiência assustadora e incerta, ela é também a porta para a vida eterna. A vitória de cristãos sobre o medo da morte reforça a mensagem de que a fé e a graça são suficientes para sustentar o cristão até o fim. A entrada na cidade celestial. Ao alcançar a cidade celestial, cristão é recebido com grande alegria e celebração. Os portões da cidade são abertos para ele, e ele entra na presença de Deus, onde encontra descanso eterno. Essa cena é descrita com um senso de triunfo e realização, refletindo a promessa bíblica de que aqueles que perseverarem até o fim serão recompensados. Mateus 24:3. Bunyan utiliza a entrada de cristão na cidade celestial
para enfatizar a glória e a maravilha da salvação. Ele descreve a cidade como um lugar de luz e beleza indescritíveis, onde os fiéis recebem coroas de vitória e habitam para sempre com Deus. Essa descrição serve como um lembrete do propósito maior da vida cristã e como um incentivo para os leitores perseverarem em sua própria jornada espiritual. Reflexões teológicas de Bunyan. A visão de Bunyan sobre a cidade celestial está profundamente conectada à sua teologia puritana, que enfatiza a soberania de Deus, a pecaminosidade humana e a necessidade de graça para a salvação. A cidade celestial é apresentada como um dom de Deus, inacessível por méritos humanos. Apenas aqueles que seguem o caminho estreito e confiam em Cristo podem alcançá-la. Além disso, Bunyan reforça a ideia de que a jornada para a cidade celestial é cheia de provações, mas essas provações têm um propósito redentor. Elas moldam o caráter do cristão e o tornam apto para a glória eterna. A cidade celestial, portanto, não é apenas um destino, mas o clímax de uma transformação espiritual que começa na Terra. Lições práticas para o leitor. A descrição da cidade celestial e da jornada de cristão até ela oferece lições importantes para os leitores. Esperança em meio às dificuldades. Bunyan encoraja os cristãos a manterem sua visão no objetivo final, lembrando-os de que o sofrimento é temporário e a recompensa eterna é garantida pela fidelidade de Deus. Fé até o fim. A travessia do Rio da Morte ensina que a fé é necessária até o último momento da vida, e que Deus sustenta seus filhos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O valor da perseverança. A entrada de cristão na cidade celestial demonstra que perseverar na fé, mesmo diante de tentações e desafios, leva à glória eterna. Conclusão. Para John Bunyan, a cidade celestial é o ponto culminante da jornada cristã e a recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Ela simboliza a comunhão perfeita com Deus, a vitória sobre o pecado e a realização do propósito eterno da vida cristã. Ao descrever a cidade celestial com imagens vívidas e inspiradoras, Bunyan oferece aos leitores não apenas uma visão do céu, mas também um brete de que a peregrinação terrena vale a pena, pois o destino final é glorioso e eterno. O contexto social e religioso de John Bunyan. John Bunyan viveu e escreveu sua obra O Peregrino durante o século XVII, na Inglaterra, um período de intensas mudanças sociais, políticas e religiosas. Este foi um tempo marcado pela Guerra Civil Inglesa, 1642, a execução do rei, execução Carlos I, o governo puritano de Oliver Cromwell, a restauração monárquica com Carlos II e as tensões religiosas entre anglicanos puritanos, católicos e outras denominações protestantes. O ambiente era caracterizado por uma luta entre diferentes visões de fé e governo, com implicações profundas para a liberdade religiosa e as práticas devocionais. Puritanismo e dissidência religiosa. Bunyan era um puritano e dissidente religioso, pertencendo a um grupo que rejeitava a estrutura e os rituais da Igreja Anglicana oficial. Os puritanos buscavam uma reforma mais profunda da Igreja, baseada na simplicidade do culto e em uma adesão rigorosa às Escrituras. Após a restauração monárquica em 1660, os dissidentes enfrentaram perseguição, já que a Igreja Anglicana foi restaurada como a religião oficial, e atos como o Act of Uniformity, 1662, proibiram o culto fora de seus padrões. Bunyan foi preso em 1660 por pregar sem a licença da Igreja Anglicana. Durante os 12 anos em que esteve encarcerado, ele escreveu O Peregrino. A obra reflete tanto sua experiência pessoal de perseguição, quanto sua visão espiritual, enraizada na tradição puritana, de que a vida cristã é uma luta contínua contra o pecado e o mundo. A relevância de O Peregrino para a religiosidade popular. Um guia para a vida cristã. O Peregrino rapidamente se tornou uma das obras religiosas mais populares do mundo, porque traduzia conceitos teológicos complexos em uma narrativa simples e cativante. A história de cristão, com suas lutas, tentações e triunfos, espelhava a experiência de muitos cristãos comuns que enfrentavam dificuldades em sua vida espiritual e buscavam entender melhor sua relação com Deus. A alegoria de Bunyan era acessível porque apresentava símbolos universais, como o fardo do pecado, o caminho estreito e a cidade celestial, que eram facilmente compreendidos por pessoas de todas as classes sociais, mesmo aquelas com pouca ou nenhuma instrução formal.
Ao mesmo tempo, oferecia um roteiro prático para os desafios espirituais diários, promovendo valores como perseverança, fé e confiança na graça divina. Erashmat, encorajamento em tempos de perseguição. Para os cristãos dissidentes, que viviam sob constantes ameaças de prisão, multas ou exclusão social, o peregrino oferecia conforto e esperança. A jornada de cristão era vista como um reflexo das lutas enfrentadas pelos puritanos e outros grupos perseguidos, reforçando a ideia de que a fidelidade a Deus era mais importante do que a conformidade com as autoridades religiosas ou políticas da época. Universalidade e intemporalidade. A relevância da obra de Bunyan vai além de seu contexto histórico imediato. Ela ressoa com crentes de diversas tradições e épocas, porque aborda temas fundamentais da experiência humana, como o desejo de redenção, o enfrentamento de tentações e a busca por significado. Tyler, esses temas fazem de O Peregrino um clássico não apenas da literatura cristã, mas da literatura universal. Influência na cultura popular e na educação religiosa. A popularidade de O Peregrino garantiu que ele se tornasse um recurso fundamental para o ensino religioso em várias denominações protestantes. Sua linguagem clara e direta ajudou a transmitir doutrinas bíblicas de forma prática e memorável, especialmente em comunidades que valorizavam a leitura da Bíblia e a literatura devocional. Conclusão. O contexto de perseguição e luta religiosa na Inglaterra do século XVII moldou profundamente a visão de mundo de Bunyan e sua obra, O Peregrino, ao abordar a vida cristã como uma peregrinação cheia de desafios, mas recompensada pela glória eterna. Ele ofereceu aos leitores não apenas uma história inspiradora, mas um modelo para perseverar na fé em meio às adversidades. Sua obra permanece relevante porque continua a falar aos corações das pessoas, conectando-as à ideia de que, apesar das dificuldades da vida, há um destino final de esperança e redenção.